E aí, estão gostando dessa aula de História de Rondônia? Pois é. Nós estamos falando do Vale do Guaporé. Perceba que essas primeiras aulas, nós estamos ainda no Vale do Guaporé. Nós já falamos de doenças endêmicas no Vale do Guaporé, nós já falamos da construção do Forte Príncipe da Beira no Vale do Guaporé, nós falamos do processo de colonização do Vale do Guaporé. E agora, sabe o que eu vou trabalhar com vocês? A resistência negra do Vale do Guaporé. Como é que os escravizados que foram trazidos para o Vale do Guaporé, para a extração do ouro, será que eles aceitaram ser escravizados naturalmente, numa boa? Ou eles se revoltaram em algum momento? O Vale do Guaporé, essa região próximo à Vila Bela da Santíssima Trindade, vai se encontrar um dos maiores quilombos aqui da região. Nós estamos falando do quilombo do Quariterê, ou quilombo do Piolho. Nós temos o Piolho, que era o líder do quilombo, e sua esposa. Vocês já ouviram falar em Teresa de Benguela? Teresa de Benguela. Hoje, Teresa de Benguela, o nome dela representa a resistência da mulher negra. Teresa de Benguela. E falar nisso, nós estamos no mês de maio, né? Mês de maio, que é o mês da mulher. Mês aonde a cor oficial do mês de maio é o lilás. Por que o lilás, não o rosa? Porque o lilás é a cor da resistência da mulher. Foi a cor do tecido que elas foram queimadas na fábrica quando elas estavam tecendo, estavam tingindo o tecido lilás. E elas foram trancafiadas na fábrica e meteram fogo na fábrica com elas dentro. E por isso que ficou a cor de resistência lilás da mulher. Por que eu estou falando de mulher? Porque o Vale do Guaporé, ao longo do seu processo histórico, e até hoje, ele tem mulheres lideranças quilombolas. Só é nós olharmos quem é a líder de Santa Fé, do remanescente quilombola de Santa Fé, uma mulher. Quem é líder quilombola do Forte Príncipe da Beira é uma mulher. Quem é líder quilombola lá de Rolim de Moura do Guaporé é uma mulher. E vários outros comunidades remanescentes quilombola que têm mulheres como lideranças. Isso mostra que ao longo da história o Guaporé ele vai ser palco de mulheres aguerridas, guerreiras e empoderadas. E não é difícil de nós observarmos isso na tela para vocês. Nesta aula de número 5, eu, professor Beto, estarei com vocês nessa aula de número 5, que vai falar sobre a resistência escrava no Vale do Guaporé. Os escravos da região do Guaporé, o quilombo do Piolho e as comunidades quilombolas, aula 5.1. E aí a gente entra para falar sobre Teresa de Benguela, a rainha do quilombo do Quariterê, esposa de José Piolho. E depois ela se torna uma grande líder desse quilombo, Teresa de Benguela. No Vale do Guaporé, durante a segunda metade do século XVIII, foram comuns as fugas de escravos e seu ajuntamento em quilombos. Alunos, vocês sabem o que são quilombos? Mucambos? O que são essas expressões de resistência? O quilombo, geralmente os escravos, o mais famoso do quilombo, quando a gente estuda história, é o quilombo do Palmares. Os escravos, eles, para fugir da tortura, do trabalho forçado, do trabalho escravo, ele fugia para a mata. Ele ia para uma região distante, e nessa região distante ele criava comunidades que tinham suas próprias regras.
tinha seu líder, como se fosse um rei africano, seria um pedaço da África dentro do Brasil, que era chamado de quilombos. E nesses quilombos, eles poderiam traçar sua estrutura militar de defesa, traçar sua estrutura econômica. Olha aí, o quilombo do Quariterê, que nós estamos estudando, lá nós tínhamos uma estrutura militar formada de defesa do quilombo. Nós tínhamos roça de mandioca, roça de batata doce, roça de algodão, roça de milho. Nós tínhamos uma estrutura ali que era para alimentar aquela comunidade. Estrutura militar, estrutura econômica e estrutura de poder. No quilombo do Piolho, no Quariterê, nós temos até assembleias que eram convocadas por Teresa de Benguela para tomar determinadas atitudes. Inclusive, o quilombo do Quariterê ele vai ser atacado por 2 vezes. Por 2 vezes vai ser atacado. Eram feitas bandeiras para atacar esses quilombos, para matar e aprisionar esses escravos que fugiram dos seus senhores. Estão percebendo essa figura do quilombo? O que significa esse quilombo? Então era uma forma de resistência. Era uma forma de resistir a essa escravidão. Eu vou para dentro do quilombo, eu vou me afastar, porque eu indo, eu estarei resistindo a essa escravidão. Quilombo do Quariterê, ou quilombo do Piolho, nós estamos aí na segunda metade do século XVIII. Nós estamos em pleno processo de extração ainda do ouro. Estamos chegando no momento que o ouro está ficando escasso. E o quilombo do Quariterê, ele vai sobreviver por várias décadas dentro do Vale do Guaporé. Na tela para vocês. Olha aí. Esse bonitinho aí, professor Lorismar, aí visitando o seu Romão Calazan, que é descendente quilombola, só tinha possuído a marca de ferroadas nas nádegas que sofreu no quilombo. Tá? Aí nós temos várias comunidades quilombolas que a gente já vai ver aqui. E o quilombo do Quariterê, o Piolho, se manteve ativo por quase meio século, desde sua formação em 1752 até o seu extermínio em 1795. Aí nós temos aí 43 anos, várias décadas de existência do quilombo do Quariterê. Quilombo do Quariterê. 43 anos, gente. Da metade do século XVIII até o final do século XVIII, o quilombo do Quariterê ele vai resistir dentro do Vale do Guaporé. Vem cá comigo. Vocês que são de outras comunidades que não são de comunidades quilombolas, que nós temos alunos de comunidades ribeirinhas, indígenas, quilombolas, nós temos o aluno da Gleba. Vocês sabiam que em Rondônia existia remanescentes quilombolas? Vocês já tinham ouvido falar nisso? Você sabia que no Vale do Guaporé nós temos várias comunidades remanescentes quilombolas? Inclusive, recentemente eu tive em Tarumã, eu tive em Santa Fé, eu tive em Porto Murtinho, que tem alguns remanescentes quilombolas lá também, só que lá não é considerado uma comunidade quilombola ainda. Nós tivemos tive com a Angilene aí, de Rolim de Moura do Guaporé, que ela luta também pelo reconhecimento da comunidade quilombola nessa região. Nós tivemos em outras comunidades quilombolas, nós temos ali em Pedras Negras, nós temos em Laranjeira, já eu vou falar de cada uma delas aí para vocês, dessas comunidades quilombolas, e nós temos vários alunos que são remanescentes quilombolas.
que a sua história não é uma história que apareceu hoje, é uma história que começa no século XVIII, como nós estamos vendo aqui no estudo do Vale do Guaporé. Vejam que a aula de história, ela trabalha esse pertencimento. Por isso que temos esses remanescentes quilombolas. Na tela para vocês. Casa típica quilombolas aí, ó. Bem, a casa de palha, cercada. Algumas são de pau a pique, que eu falei para vocês. A comunidade de Santo Antônio do Guaporé. Foto antiga aí da comunidade de Santo Antônio. Hoje tem uma estrutura maior dentro da comunidade de Santo Antônio do Guaporé. A resistência negra assumiu em Mato Grosso o caráter de atos individuais de violência e inconformismo, aproveitando dos fatores ambientais e físicos, como doenças e pragas naturais. Esse remanescente aí, ó, mais uma foto para vocês, de arquivo pessoal do professor Lourismar, o irmão do seu Romão, a professora Margarete, descendente de quilombola também, aí dentro dessas comunidades. Mas vamos ver aqui, ó, essa resistência. Vem cá comigo. O Vale do Guaporé, esse povo ele passava por um processo de epidemias, endemias. Como se livrar tanto das epidemias? Se livrar do homem branco opressor que estava escravizando eles e poder viver em liberdade. A única esperança para o escravizado negro africano aqui no Brasil seria fugir para os quilombos. Era o sonho deles. Era o sonho deles. Fazer a fuga, bem-sucedida, e ir para os quilombos. É claro que os senhores contratavam aqueles capitães do mato, que eram verdadeiros caçadores desses fugitivos, que eles tinham a função de capturar esse fugitivo e trazer de volta, que muitas vezes eles eram açoitados, eles eram marcados a ferro lá, como foi seu Calazan lá, Romão Calazan, que teve a tia marcada a ferro nas nádegas. Olha o tipo de tortura. Pessoas que tinham o rosto deformado porque eram cortados, marcados a ferro, eram queimados, iam para o tronco, eram torturados. O Brasil passou 300 anos escravizando, quase 400 anos escravizando o negro africano. O fim do tráfico negreiro só se deu em 1850. 1850. Se temos o fim do tráfico negreiro, mas a escravidão mesmo com o fim do tráfico negreiro, que eram trazidos nos navios tumbeiros ou navios negreiros, ela permaneceu esse processo de escravidão. O negro era tido como objeto. Como é que um ser humano é capaz de escravizar outro ser humano? E ele era tido como objeto, ele não era tido como pessoa, ele era um objeto que você comprava e vendia ele. E você tinha poder sobre a vida e a morte dele. Você sabia que a perspectiva de vida de um escravizado no Brasil era de apenas 10 anos? Depois da fase de trabalho dele, de tão cruel que era a forma de trabalho dele. Eles trabalhavam, depois eles eram trancados dentro de senzalas, muitas vezes acorrentados. Eles eram transportados nos navios negreiros, nos porões do navio negreiro, e esses porões fétidos, cheios de doenças, epidemias, no calor de 50 graus. Agora imagina você passar 3 meses em porões de navios com a temperatura de 45 a 50 graus. Muitos não resistiam à travessia do Oceano Atlântico. Muitos morriam e eram jogados ao mar.
Lembro quando a Inglaterra lançou uma lei chamada Lei Bill Aberdeen, que ela proibia o tráfico negreiro. Quando eles viam navios ingleses se aproximando, eles acorrentavam um ao outro seres humanos, colocavam um peso e eram jogados ao mar, porque eles diziam, melhor perder os anéis do que perder a mão. O que eles queriam dizer? Melhor perder a carga que eles traziam do que perder o navio deles, que seria afundado, eles seriam presos. Olha o absurdo que era o tráfico. E lá no Vale do Guaporé, nós estamos vendo escravizados sendo trazidos para a extração do ouro e resistindo e formando quilombos no Vale do Guaporé. Formando um verdadeiro quilombos lá no Vale do Guaporé. Na tela aí para vocês. Século XVIII. O temor das insurreições escravas tomou corpo na colônia do Brasil e não passou despercebido em Mato Grosso. Embora não se tenha registrado levantes das escravaturas, pairava o medo de que tal fato pudesse vir a acontecer no Mato Grosso. Século XVIII, nós estamos no auge do processo de escravidão. Algumas revoltas negras estão acontecendo pelo Brasil. E no Mato Grosso, havia um medo também dessas revoltas. De o escravo, o escravizado, que ele não é escravo, ele foi escravizado, do escravizado se revoltar contra o seu senhor. No Forte Príncipe da Beira, tem escritas de escravizados que foram presos ali. Mãos estas que vieram construir o Forte Príncipe da Beira. Falar nisso, nós temos a comunidade quilombola lá do Forte Príncipe da Beira, uma comunidade bem organizada que tinha como grande liderança o Elvis, que faleceu recentemente, era uma grande liderança do Forte Príncipe da Beira. Agora nós temos uma mulher à frente dessa liderança que está mostrando toda a sua força para estruturar e organizar a sua comunidade dentro da resistência. E já tiveram vários avanços. A comunidade do Real Forte Príncipe da Beira já sendo reconhecida como uma comunidade de remanescentes quilombolas. E nós temos isso aí. No século XVIII, essas comunidades elas viviam de Pedras Negras a todo o Vale do Guaporé. Nós temos presença de escravizados na extração do ouro. Muitos desses escravizados eles fogem para quilombos ou se refugiam nos rios secundários ao rio Guaporé. Muitos deles fizeram aliança com os indígenas e fizeram comunidades governadas por indígenas e negros para resistir a esse colono, esse colonizador português que estava no Vale do Guaporé, ou espanhol. Muitos deles tiveram apoio dos castelhanos, dos espanhóis. Atravessavam a fronteira entre Portugal e Espanha, iam para os espanhóis protegiam porque queriam essa mão de obra também lá trabalhando com eles. E diziam, aqui vocês não serão escravizados. Compreende como é que se dá aí? Volta aí na tela para vocês. Então, é por isso que nós estamos analisando esse século XVIII, esse temor que se tem lá. Olha aí, o irmão do seu Romulo aí, aqui o pessoal aí dá foto. Medidas restritivas eram constantes tomadas para combater as possibilidades de rebelião, motins ou desordem de escravo. Quais eram essas medidas restritivas? Quais eram essas medidas restritivas que se tinham?
Um era aprisionar eles nas senzalas. Outros seriam o açoite, as chicotadas no tronco, onde eles eram amarrados e chicoteados. Outro seria proibir eles andar livremente. O que caracterizava um escravo que não era alforriado era ele andar de pé descalço. Andavam sem sapatos, com pés descalços. Se um escravo ganhasse um sapato, significaria que ele seria liberto, seria livre. Era o sonho dele, andar calçado. Então, nós temos aí essa estrutura, esse Brasil. Eu quero lembrar vocês que nós estamos falando do Vale do Guaporé, mas nós não estamos aqui no Vale do Guaporé separado desse Brasil colônia, desse período colonial, porque nós estamos vivendo o século XVIII num período colonial. O período colonial que começa no século XVI no Brasil, no início do século XVI, e vai até o século XIX. Até o final do século XIX, quando nós vamos ter em 1889 a proclamação da República. A escravidão começa no século XVI todo, século XVII todo, século XVIII todo e século XIX quase todo. Quase 400 anos de escravidão. Até quando chega em 1888, nós temos a abolição da escravatura. Abolição essa vinda já de luta de grupos abolicionistas, de intelectuais, de políticos abolicionistas que lutavam. Princesa Isabel só assinou a lei final de algo que já ia acontecer. Algo que já estava previsto acontecer. Nós tivemos várias leis, lei de sexagenário, lei do ventre livre, lei Bill Abdin, que era inglesa, lei que tratava essa questão já, a lei do fim do tráfico negreiro, que eram leis que tratavam essa questão para o fim da escravidão no Brasil. É por isso que até hoje, grupos descendentes africanos lutam pelo reconhecimento em seu espaço dentro da sociedade. Aí é uma outra discussão mais profunda. Na tela para vocês. Na tela para vocês aí. Olha aí, ó. Mais fotos de arquivo de pesquisa de campo sobre comunidades remanescentes quilombolas. Além da prática de inúmeros crimes e contravenções, os escravos do Guaporé buscavam nas fugas a maneira mais imediata e eficaz de se libertarem do domínio do cativeiro. Então, era o que eles buscavam aí. Mais aí fotos de comunidades remanescentes quilombolas. O Vale do Guaporé, as fugas eram multiplicadas pela atração exercida pelas fronteiras. Quem era a fronteira? O Brasil aqui fazia fronteira aqui com, seria aqui a fronteira Portugal e Espanha, que depois seria Brasil e Bolívia. Aproveitava-se das constantes divergências entre as coroas portuguesa e espanhola. Muitos escravos buscavam a liberdade fugindo para a vizinha colônia castelhana. Vem cá comigo. Nós estamos aí deparando, ao longo do processo histórico, Portugal e Espanha sempre tiveram confrontos. Nós tivemos aí um período que foi a União Ibérica, foi quando Portugal e Espanha se tornaram um só reino. Tivemos um período de União Ibérica que vai perdurar por 80 anos. E esse período da União Ibérica, os brasileiros começaram a adentrar e desobedecer o Tratado de Tordesilhas. Só que depois que acabou a União Ibérica, Portugal e Espanha, devido a essa corrida pelas grandes navegações, eles vão ter muita divergência. E essa divergência vai justamente ocasionar
confrontos e vai ocasionar uma oportunidade para que esse escravizado, ao fugir, vá buscar refúgio com os castelhanos, com os espanhóis. E os espanhóis, para afrontar também os portugueses, vêm para aqui você vai estar protegido. Então começa um processo de travessia dessa fronteira e a busca por essa liberdade do outro lado da fronteira. Na tela. Na tela aí. Olha aí. Aluno pesquisando o dia a dia dos quilombolas. Muitas vezes, contando com a colaboração clandestina dos próprios castelhanos, que lhe oferecia couto e proteção, e deles obtinham informações quanto ao sistema de defesa e guarda das fronteiras. E mesmo os utilizavam para o desenvolvimento de técnicas para o cultivo de cana-de-açúcar e de algodão, porque esses escravizados, eles levavam essas técnicas de como cultivar cana-de-açúcar e como cultivar o algodão. E os castelhanos vão aproveitar isso para a sua colônia. Mais um tipo de moradia quilombola lá. Bando e alvarás expedidos pelas autoridades coloniais puniam com açoites no pelourinho, aquilo que eu falava para vocês agora, o escravo capturado após a fuga, e com marcação em ferro quente, e em caso de reincidência, amputação de uma das orelhas. Quando a gente fala em amputação de uma das orelhas, nós não estamos falando de colocar anestesia para tirar. Nós estamos falando de verdadeiras torturas. Existia documento que dizia, olha, fugiu, está liberado você açoitar ele no pelourinho. Ele era amarrado no pelourinho, naquele poste, e recebia chicotadas. Chicotadas. O senhor de escravo, ele não podia matar o seu escravo, porque era prejuízo para ele. O que eu falei, o escravo era tido como uma mercadoria. Então, um escravo morto poderia significar prejuízo para o senhor de escravo. Então, ele evitava matar esse escravo, mas ele torturava ele. Ele marcava a ferro e fogo. Ele amputava, cortava-lhe parte do corpo para que esse escravizado ele não pudesse mais fugir. Então, eles eram punidos constantemente. Constantemente. Na tela. A devolução dos negros foragidos para o domínio castelhano foi um problema vivido por todas as autoridades coloniais da capitania do Mato Grosso, que se viam às voltas com delicadas questões diplomáticas. Questões diplomáticas, Portugal e Espanha. A devolução dos negros foragidos para os domínios castelhanos. Tá? Então, os castelhanos, eles protegiam para ter esses negros a serviço deles também. E isso causa uma questão diplomática. O que é a questão diplomática? É a briga entre dois países. No caso aqui, nós estamos falando de Portugal e Espanha. Nós estamos falando de dois países que vão brigar por essa questão da fronteira. E no meio estão os remanescentes quilombolas. Então, com esse mecanismo de resistências, as fugas se completavam com a formação de quilombos, que se figuravam na fase mais concretamente estudada dos processos de resistência e cativeiro. E aqui, hoje, nós estamos falando do quilombo do Quariterê, do quilombo do Piolho. Teresa de Benguela, que vai substituir o seu marido,
ela vai ser essa grande liderança quilombola do Quilombo do Quariterê. Teresa de Benguela, para vocês terem uma ideia, ela se juntou com outras mulheres indígenas também e ela vai ter uma estrutura grandiosa de defesa. O que acontece com Teresa de Benguela? Acredita-se que uma bandeirantes, atacaram o Quilombo e Teresa de Benguela, para não voltar a ser escravizada, ela preferiu tirar a própria vida. Mas muitos que foram capturados no Quilombo do Piolho, na primeira incursão que foi feita, que foram feitas 2 incursões contra o Quilombo do Piolho. Uma lá por volta de 1780, 70 ali, e a outra no finalzinho do século XIX, do século XVIII, desculpa, finalzinho do século XVIII, quando ele vai ser eliminado em 1794, por aí, quando o Quilombo vai ser eliminado. Mas Teresa, ela resistiu, quando ela se viu capturada, ela tira a própria vida. Muitos que foram capturados foram açoitados em praça pública. Muitos foram mortos no próprio local. Então, o que eu trago para vocês? Que esse Quilombo, há uma resistência muito forte do Quilombo do Piolho. Há uma resistência muito forte, tanto do Piolho, quanto de Teresa de Benguela, sua esposa. Uma resistência para mostrar que eles queriam ser livres e não escravizados. Na tela aí para vocês. Olha aí, crianças remanescentes quilombolas dentro da comunidade. Algumas comunidades nós temos aqui no estado de Rondônia. Nós temos Pedras Negras. Pedra Negra hoje tem uma estrutura muito bacana. O Forte, e temos alunos em Pedra Negra, que são da mediação tecnológica. O Forte Príncipe da Beira também, onde nós temos alunos da mediação tecnológica. O Forte Príncipe, nós temos lá a figura dentro do Forte Príncipe, que era o Elvis, agora é uma figura feminina, que ela segura a resistência dessa comunidade. Nós temos em Laranjeiras eu ainda não conheci pessoalmente, não, mas pretendo conhecer brevemente outra comunidade quilombola. Lá em Rolim de Moura do Guaporé, tá? Nós temos remanescentes quilombolas. A comunidade lá, há um conflito também sobre essa questão, lá da terra. Nós temos em Santo Antônio, comunidade quilombola, em Jesus e Santa Fé. Santa Fé que fica também dentro de Costa Marcos. E recentemente, Santa Fé recebeu o título de quilombo que poderá estruturar a sua comunidade. Saiu um documento muito importante para eles recentemente lá. Então, isso são algumas comunidades remanescentes quilombola. Olha a urna funerária resgatada a raízes de uma mangueira. Daí, provavelmente, urna funerária indígena. Tá? O que eu quero passar para vocês, meus queridos alunos? Para encerrar essa nossa aula. Essas comunidades quilombolas, elas são fortíssimas dentro do estado de Rondônia. Nós temos a presença dessas comunidades bem forte e presente dentro do estado de Rondônia. Algumas dessas comunidades que eu coloquei para vocês, ela aqui atrás, aqui, ó, elas ainda lutam pelo seu reconhecimento. Mas nós temos aí essas comunidades que tentam se organizar para mostrar sua história de luta. E é impressionante isso, o Vale do Guaporé. Agora nós tivemos um censo, pela primeira vez o censo, agora esse censo que foi finalizado em 2022, nós tivemos no censo um levantamento de pessoas que se reconhecem como remanescentes quilombolas. E nós tivemos um número definido. Se eu não me engano, está em torno de 1.400 e pouco. Eu não recordo direitinho o número aqui neste momento, mas nós temos agora
um número definido. E onde ficam essas comunidades? Onde ficam esses remanescentes quilombolas? E aqui encerramos mais uma aula. O professor Lorismar vai voltar com vocês, fazendo a revisão dessa aula e fazendo a atividade de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre a história do Vale do Guaporé. Até a próxima.